Então, como nós vimos nos vídeos anteriores, a gente percebe uma articulação desses conflitos posta em uma espécie de hierarquia, né, que tem aí essa centralização muito na teoria, no complexo de Édipo, e dentro destes também essa questão do falo e ainda em seu interior, pelo complexo também da própria castração, todos base fundante da teoria psicanalítica da obra freudiana, e tudo isso explica a profunda afinidade deste momento narrativo com a sedimentação das oposições que nós chamamos de oposições diagnósticas, principalmente entre a neurose e a psicose. Então, nesse sentido, é bom entender e retomar um pouco a noção da neurose, já que a neurose é o resultado de um conflito entre o eu e o seu id, né? Enquanto que a psicose é o desenlace análogo de uma similar perturbação nos vínculos entre o eu e o mundo exterior, como já proposto pelo próprio Freud. Então, a neurose como estrutura, né, e aí entendamos então por estrutura a questão da histeria, a neurose obsessiva, a fobia, é oposta às psicoses, como no caso das conhecidas esquizofrenias, paranoia e melancolia. Também é muito importante destacar nesse momento que o objeto de investigação, de tratamento da psicanálise são as neuroses, ou podemos dizer psiconeuroses, mas que a psicose, embora a gente não vá negar tratamento a esses pacientes, nós compreendemos que é bem mais difícil conseguir aportar, né, de alguma forma, contribuir de alguma forma com esses pacientes psicóticos, já que existe essa perda da conexão, desse vínculo com o mundo exterior, com a realidade. Isso tem muito a ver com a noção do princípio de prazer e princípio de realidade que nós também estudamos dentro de toda a obra e da teoria freudiana. Então, com tudo isso, a ênfase é colocada em processos inicialmente descritos para a perversão, que permitem explicar tanto fenômenos psicóticos, né? A gente está tentando de alguma forma trazer à luz esse conhecimento, não só das neuroses, mas inclusive dos fenômenos chamados fenômenos psicóticos, como no caso da alucinação negativa, né? Quanto os sintomas neuróticos, né? Que são objetos realmente de tratamento e de intervenção da psicanálise, como a clivagem do eu. Então, nesse sentido, é importante entender e reforçar essa oposição, né, entre a neurose e a psicose, já que com a neurose é possivelmente viver uma vida relativamente normal, né, trabalhar, estudar e conviver e se relacionar, e a psicose muitas vezes, por essa perda do nexo com a realidade, com o mundo exterior, torna muito mais difícil essa formação que nós chamamos dentro da psicanálise do paranalítico e do processo de interpretação dessas camadas mais inconscientes através da palavra e da linguagem. Bom, aparentemente Freud, ele intuiu a força do mal-estar na civilização também de alguma forma como um paradoxo de nomeação dessa condição, né, dessa especificidade, que ao reduzir o sofrimento, permitindo técnicas de alguma forma para mitigá-lo, acaba também produzindo novas regras e também imposições ao eu, aumentando assim seu sofrimento. Agora, diante disso tudo, a gente percebe que decorre que a neurose ela acaba deixando de ser comparada apenas com as outras estruturas clínicas e ela também acaba sendo abordada como uma técnica para evitar o sofrimento. Então, muitas vezes a gente entende que a neurose tem as suas origens no inconsciente e algumas vezes a gente passa a entender que a neurose também ela é tida até como uma técnica para evitar o sofrimento, que é esse sofrimento comum que está presente aí nesse complexo ambiente que é a civilização. Daí a importância do mal-estar na civilização, a importância dessa obra freudiana, que eu venho indicando ao longo de vários vídeos, ao longo de vários momentos na nossa formação, mas que eu reitero a importância dessa atualização, dessa leitura e desse aprofundamento teórico. Observamos de alguma forma que ao lado da solidão dos que se retiram do mundo, né, aqueles que acabam optando em se isolar de alguma forma, se afastar desse mundo exterior, daqueles que se organizam
também, por exemplo, em uma determinada comunidade para dominar a natureza, dos que recorrem aos métodos de intoxicação e anestesia, dos que se dedicam à sublimação ou ao cultivo, por exemplo, estético da existência, né, muito pautado nos padrões estéticos, dos que se consagram ao cultivo das ilusões delirantes, né, através do uso de entorpecentes, outros tipos de tóxicos ou de drogas, ou mesmo daqueles que não fazem nada disso, né, dos que buscam a felicidade na realização amorosa, dos que fogem para a realidade do trabalho, ou mesmo da fantasia, né, das perversões, daí nós podemos dizer que diante disso tudo aparecem os neuróticos. Muito bem, como última técnica de vida, que ele promete menos satisfações substitutivas, se lhe oferece o refúgio na neurose. Refúgio que, na maioria dos casos, já se consuma na juventude. Muito bem, é isso.